Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, certamente vocês têm acompanhado o que aconteceu nos últimos anos na Venezuela, lá com o regime chavista. A ditadura chavista destruiu um país tão próspero como a Venezuela. Um país que o petróleo brota do chão. É um país que era para ser muito rico e hoje é um país miserável. Vocês também certamente acompanharam o que aconteceu com Cuba, que apesar de ser um país pequeno, uma ilha, também era muito próspero. E hoje os irmãos Castro, com o seu regime comunista, também destruíram aquele país. Nós vemos hoje cubanos fugindo para os Estados Unidos, arriscando suas vidas em jangadas improvisadas e tentando fugir daquela ditadura. Olha o que diz esse cidadão cubano aqui no Brasil. Me conta como que é o seu país lá, que é socialista, né? Sim, socialista. Conta um pouquinho. Já. Conta pra mim o que você veio fazer no Brasil e qual que é a sua profissão. Sí, salimos de Cuba porque en Cuba no se puede vivir. Yo creo que ahora la gente está viendo las manifestaciones que están pasando en Cuba porque estamos con muchos problemas alimentares, de comida que no tenemos. Por recebemos una cesta básica del gobierno que nos dura como 4 o 5 días y tenemos que esperar 30 días para coger otra comida nuevamente. La internet es controlada, no tenemos acceso a páginas. Internet controlada. Quem já ouviu falar em controle da mídia aqui no Brasil? Eu acho que vocês já ouviram o Lula falando sobre controle da mídia, regulação da mídia aqui no Brasil. É o que está acontecendo lá em Cuba. Vamos lá. Como Google y otras cosas son páginas del gobierno. Lo que ganamos una miseria. Bueno, yo soy ingeniero mecánico y eléctrico. Mi esposa es médica que trabaja acá. Y nosotros dos, trabajando en Cuba, ganamos 400.000 pesos cubanos, que se nos da como en reales, 200 reales por... Ele é engenheiro e a esposa é médica. E ambos ganham em torno de R$ 200 lá. Ganhavam, em torno de R$ 200 lá em Cuba. Tengo una estima y un cariño muy grande, que se tomen mucho cuidado para que el país que es tan bonito y rico como Brasil no se cambie un país socialista, porque infelizmente es una tragedia, como llamamos. Otra cosa que me recordé ahora, como es un país cristiano aquí en Brasil, usted con una Biblia y la mano en Cuba usted es preso 2 años. Ou seja, se você é um cristão e sonha em ter um país como Cuba, se você tem Cuba como exemplo, olha o que diz aí esse cubano. Se você for flagrado lá com a Bíblia na mão, você pode pegar 2 anos de prisão. Então, há uma perseguição aos cristãos. Entonces, aquí ustedes tienen libertad religiosa de hacer lo que quieren, de actuar lo que quieren, como en Cuba no tenemos. Infelizmente tenemos que salir del país así, salimos sin pasaportes, sin plata, sin nada. Me llevé 5 meses desde Cuba acá, me pasando por 5 países, República Dominicana, Panamá, Colombia, norte de Brasil. Entonces, un sufrimiento así, yo creo que es bastante para que la gente tenga conciencia de que debe tener un país libre, con derechos, con democracia, porque en Cuba no hay democracia, hay dictadura. Em Cuba não há democracia, é o que disse esse cubano. Mas quantas vezes nós vimos Lula falando que Cuba é um país democrático? Ciro Gomes falando que é um país democrático lá em Cuba. Todos esses esquerdistas que defendem esse regime, eles falam que lá é um país democrático. Em quem nós vamos acreditar? Como está o seu nome mesmo? Cláudio. Cláudio, é que a gente comenta às vezes com algumas pessoas aí que são de esquerda e fica parecendo que a gente é louco, apoia louco e não sei o que e não conhece o que é a volta do Lula pode trazer no Brasil. Então fica parecendo que a gente é o doido, entendeu? Então o senhor votaria no Lula?
Yo jamás. O senhor votaria no Lula? O cubano jamais. Ele responde isso. Por que que um cubano fala que jamais votaria no Lula? Porque justamente ele está fugindo de um país com um regime o qual o ladrão, o corrupto, Luiz Inácio, quer implantar aqui. E o cubano, sabendo disso, que isso só leva à miséria, como ele viu, ele vivenciou isso lá em Cuba, ele é um cidadão esclarecido, viveu na pele, sentiu na pele o que é o comunismo. E quando nós vimos Lula falando em regular a mídia, quando nós vimos o Lula falando que Cuba é um país democrático, que Venezuela é um país democrático, então já dá para a gente entender mais ou menos o que quer esse indivíduo se ele chegasse de voltar ao poder. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. E falando em perseguição aos cristãos, o presidente, vocês se lembram que o presidente Bolsonaro, dias atrás, convidou os repórteres para fazer uma oração do Pai Nosso, e ele tinha ido lá no Supremo Tribunal Federal, eu até fiz um vídeo em relação a isso, e ele também sugeriu que lá fosse feita a oração do Pai Nosso pelo menos uma vez por semana. E o Lula disse isso aqui. Eu não posso acreditar, eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Então o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país, pensando no povo brasileiro. Um abraço Pedro, um abraço Eduardo Castro, um abraço Antônio Sabino. Vocês não suportam mais orar? Ou vocês não suportam mais ladrões no poder, como o Lula, por exemplo? Eu acho que todos nós não queremos um presidente corrupto. E não um presidente que faz orações, que ora o Pai Nosso em público e que vai lá no STF e sugere a oração do Pai Nosso. Eu acho que todo cidadão de bem, ele pensa em votar em alguém que seja cristão. E se você não é cristão, que seja uma pessoa honesta. Eu acho que ninguém é contra isso. Votar em alguém que seja honesto e não em um corrupto, como nós já sabemos que é esse indivíduo chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que montou uma verdadeira quadrilha enquanto esteve no poder para nos roubar. Ele colocou ali ministros, por exemplo, que quase todos eles foram condenados, muitos deles presos, e que em delações premiadas, muitos deles devolveram, como foi o caso do Palocci, por exemplo, devolveu 100 milhões de reais. Então, está provado que Lula montou uma verdadeira quadrilha para nos roubar. E agora ele quer voltar ao poder, e dessa vez ele quer fazer com que nós tenhamos um país igual Cuba e Venezuela. E eu acho que não é isso que nós queremos. Então, meus amigos, era isso. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal, me dê essa força. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.